Olá pessoal, eu sou Marilúcia Moura e aqui ao meu lado está Luísa Moura. O Instituto Serrapilheira recebeu até setembro do ano passado 1.955 propostas de todo o Brasil em sua primeira chamada pública para apoiar financeiramente projetos inovadores de pesquisa científica enviados por jovens doutores. Selecionou 65, 2 deles da Bahia e um foi o de Pedro Meirelles, 33 anos, há menos de um ano professor da UFBA. Olá Pedro, tudo bem? Tudo bem. O que tem de inovador e de relevante no seu projeto chamado, em português, Efeitos das Mudanças Climáticas nas Comunidades Microbianas, Fixação de Carbono e Qualidade da Água de Aquíferos? O que tem de relevante é o tema mesmo. A gente vai trabalhar sobre esse domínio da água, né, que é nosso recurso muito importante no país. E a gente sabe muito pouco disso. Principalmente a gente sabe muito pouco das comunidades microbianas. E o que são essas comunidades microbianas? São os micro-organismos que vivem na água. E os micro-organismos vivem em todos os lugares. E desempenham papéis importantíssimos na nossa saúde, por exemplo, na ciclagem de nutrientes e na fixação de carbono. Fixação de carbono é tirar o carbono de CO2, né, o gás carbônico que a gente está aqui, que a gente emite muito, e depositar através de formas a que a gente conhece muito, é a fotossíntese, né, nas plantas, depositar isso em lugares. E no caso da gente, nos aquíferos, que são os depósitos de água subterrânea. Eu gostaria de saber, professor, como as mudanças climáticas interferem nas comunidades dos micro-organismos que o senhor estudou. Um exemplo que eu posso dar assim, com alguma propriedade, é nas doenças de corais. Quando você aumenta a temperatura no sistema, os micro-organismos reagem muito rápido. Então, eles passam a expressar genes, por exemplo, de virulência, que matam o coral de alguma maneira. No caso dos aquíferos e na água, de modo geral, doce do país, a gente tem pouco conhecimento do que isso vai acontecer. Então, um dos aspectos também inovadores da pesquisa é a forma com que a gente vai acessar essa diversidade e a forma com que a gente vai analisar esses dados. E como é? A gente vai pegar essa água, esse material, esses micro-organismos e sequenciar todo o repertório genético, todos os genomas que estão ali, e essa abordagem se chama metagenômica. Então a gente vai identificar isso e a gente vai conseguir ter uma boa visão da diversidade dos micro-organismos que a gente não conhece. A inovação no método está na coleta mesmo ou na questão da metagenômica, de estudar todos os genomas? Onde é que está exatamente o caráter inovador? Na abordagem analítica. Então a gente tem uma equipe, eu consegui reunir aproximadamente 26, 27 pessoas que estão trabalhando comigo do Instituto de Matemática, Computação Científica, pessoas de fora do país, física, modelagem, ecologia, para a gente poder juntar esses conhecimentos, utilizar técnicas que são utilizadas, por exemplo, para a construção de satélites, de chips de computador, para estudar essa microbiota. Todo mundo teve 100 mil. Isso. Daí, a depender dos resultados obtidos em um ano, Isso. 10 serão os eleitos para receberem 1 milhão do Serrapilheira para trabalhar por 3 anos mais nesse projeto. Na primeira fase, exatamente o que você e sua equipe de colegas e orientandos faz. E na segunda fase, a gente aqui querendo que você seja aprovado também pelo Serrapilheira para a segunda fase, o que é que está previsto para a segunda fase? E terceira. A gente propôs 3 objetivos. A primeira parte, que é uma parte computacional. Então, temos o objetivo de criar modelos computacionais, modelos numéricos, modelos estatísticos, que sejam capazes de prever como é que são essas comunidades. Mas como é que a gente vai construir esses modelos? Com grandes conjuntos de dados. Então, para você ter uma ideia, um metagenoma, que é esse conjunto de micro-organismos que a gente extrai o DNA e sequencia e, no final das contas, vira um arquivo texto de A, C, T, G, T, A, G, T, A. Tá. Esses arquivos podem ter mais de 50 gigabytes de tamanho. Então, a gente tem
algumas bases de dados mundiais que são de livre acesso, onde tem esses metagenomas depositados. Então, qual é o nosso trabalho? A gente arrumar essa informação que tem genética e a informação que tem sobre essa informação genética, ou seja, o local que foi coletado, a data que foi coletado, o tipo de material que foi coletado, isso sendo o mais abrangente possível para a gente construir esses modelos. Sua expectativa é, ao fim de um ano, ter, então, um quadro com um monte de dados de metagenômica sobre os micro-organismos marinhos que estão no seu alvo. Não só marinhos, todos os tipos de amostra, a maior quantidade de amostras possíveis que a gente conseguir reunir informações relevantes. Às vezes a pessoa o pesquisador deposita a sequência metagenômica, mas não documenta muito bem o que é aquilo ali. Então, o que tiver bem documentado a gente vai utilizar. Sejam amostras humanas, sejam amostras marinhas, de lagos, sedimentos, animais marinhos, animais terrestres, e gerar conhecimento sobre diversos tipos de micro-organismos e como é essa relação entre eles e entre o ambiente. Então, isso aí exige muito tempo de computação. Eu quero saber o que você espera ter como produto depois de todo esse tempo fantástico de computação. Um modelo, que a gente pode usar esse modelo para fazer previsões. E depois a gente vai validar esse modelo na segunda etapa. Okay. E na terceira etapa a gente vai manipular um sistema em laboratório para gerar dados e extrapolar esses dados em escala global. E a gente espera realmente ter resultados relevantes. Artigo científico publicado, né, em periódicos, em veículos de alto impacto, que tem alta visibilidade. Certo. Você disse que vocês pretendem fazer previsões. Que tipo de previsões vocês pretendem fazer? Previsões no sentido de, por exemplo, você tem os parâmetros do ambiente. Você sabe que tem aquela determinada concentração de nutrientes, que tem uma determinada variação de temperatura. Então, o que é que você espera encontrar ali? Então, nosso modelo vai automaticamente gerar uma comunidade virtual, entendeu? Sim. Então, essa comunidade virtual, a gente vai checar se está de acordo, se bate. Se bater, perfeito, ótimo, maravilha, altíssimo impacto. Se não bater, como é que a gente vai melhorar nosso modelo para bater? Com a menor quantidade de erro possível. Tá? Aí, quando bater, aí vai bater. A gente espera que bata. A gente vai manipular o sistema e ver o que acontece empiricamente com essa comunidade e com a água também, parâmetros da água e de fixação de carbono, obviamente, Quando que é o tema você central. fala em parâmetros da água e fixação de carbono, que parâmetros você está querendo medir, que parâmetros você está querendo ser capaz de prever na relação de como vai se comportar essa água numa determinada condição de mudanças climáticas, etc. O que é que exatamente você quer ver em relação a esse recurso tão importante? Concentração de sais, concentração de nutrientes, de nitrogênio, de fósforo, padrões que a gente usa de qualidade da água para o consumo, por exemplo, humano. Mas você acha que nas águas subterrâneas, as águas de aquíferos e tal, esses parâmetros são diretamente afetados pelas mudanças climáticas? Depende da profundidade do aquífero, claro, mais ou menos. E também depende da escala de tempo que você for usar, claro. Mas então a gente pretende fazer um desenho que permita avaliar isso, entendeu? Então a gente sabe que tem aquíferos mais rasos que estão sujeitos a maior uso, maior intensidade de uso, e que, por exemplo, as mudanças climáticas podem não afetar diretamente aquele aquífero, mas podem afetar indiretamente, com a recarga, uma qualidade de água mais ácida que está entrando no aquífero, por exemplo. Menor incidência de chuva, ou seja, o que você tira normalmente vai ter um impacto maior sobre a carga dele, a reserva dele, então vai aumentar a concentração de nutrientes. O que é que vai acontecer com essa microbiota? Tudo isso ainda é desconhecido. Agora, então a gente espera ter esse panorama geral. Eu também gostaria de saber, nessa questão que Luísa propôs aqui de biomarcadores, quando você chegar à fase empírica de trabalho e usar coletas de aquífero mesmo, você já vai estar sabendo
Que micro-organismos podem ser mais ou menos indicadores de uma alta qualidade ou uma baixa qualidade da água? Sim, a gente espera. E o que isso muda em relação ao conhecimento atual que se tem sobre isso? A gente tem muito pouco conhecimento sobre isso. Então a gente sabe que tem alguns indicadores que dependem de você cultivar os micro-organismos. E essa abordagem que a gente está trabalhando não depende de cultivar. Então você pega a água, filtra a água e esse filtrado você tem sua comunidade. Então, a gente não sabe ao certo como interage esses indicadores que a gente já conhece com o que a gente não conhece. Então, só isso já é uma coisinha. De aumentar conhecimento científico mesmo. Né? Já damos uma contribuição. Certo. Mas o que é o quente, vamos dizer, não é só isso. Não é só aumentar o quadro de características, né, de caracterização do que a gente não sabe, mas é como isso vai se comportar, ou pode se comportar, e como a gente pode prever. Isso é muito interessante, a gente poder prever. Você escolheu trabalhar com os aquíferos justamente porque você tem pouca informação sobre eles, ou qual foi o motivo? Também. Eu estava trabalhando já com alguns dados que foram obtidos através de aquíferos, e algumas notícias também me sensibilizaram sobre esse assunto. E aí eu, conversando com a estudante aqui no laboratório, teve o estalo. Eu falei, é isso, vai ser isso aí. Porque eu estava em dúvida ainda se ia ser um outro projeto que a gente está desenvolvendo aqui, mas relacionado com vírus. E aí eu falei, não, é isso aí, esse assunto é importante mesmo, a gente precisa trabalhar com isso aqui. Fala pra gente como é que você resolveu ser cientista, pesquisador, num país onde ser pesquisador é algo difícil e muito desafiador, como é o nosso. Quando eu era pequeno, meu avô é maranhense e se alfabetizou com 16 anos. E foi morar no Rio de Janeiro, fez medicina e tal, e batalhou muito para construir. Tinha um laboratório de análises clínicas. Ele tinha muitas histórias da floresta. E muitas histórias com animais, com bichos. Eu tinha muito contato com animais com ele. Então, quando a gente ia para a praia, por exemplo, a gente via muitos animais, a gente ficava examinando e tal. E no laboratório também. Né? Várias vezes eu já fui no laboratório e via as amostras, via os microscópios e tudo mais. E influenciou muito. Aí, durante a adolescência, eu fui gostando de outras áreas também, a área de humanas e tudo mais. Aí eu fiz meu primeiro vestibular, eu fiz para Direito. E aí eu fiquei um pouquinho trabalhando com meu outro avô, que era advogado. O escritório dele era no comércio e sempre eu ficava olhando na Baía de Todos os Santos e ficava olhando, querendo estar lá. Sim. E via ele com 82 anos escrevendo as petições e super envolvido. Com 82 anos, eu falei assim, eu não vou ter 82 anos fazendo isso. Eu tenho que fazer algo que, quando eu tiver 82 anos, eu faça desse jeito. E aí eu não fui, aí conversando com meu irmão, surgiu biologia. Aí eu fiz assim, é mesmo, sempre gostei de documentários também. Sempre gostei de mergulhar, de ver os bichos e a natureza de modo geral. Aí é isso. Então, aí quando eu entrei na biologia, aí realmente foi algo... Você se descobriu ali. Foi uma experiência muito interessante. Tá certo. E desde então, era o que eu sempre quis, era estar aqui agora, nesse lugar, na docência, fazendo pesquisa. Coisa boa. Agora, você entrou na UFBA só em 2017, como professor, só em 2017. Isso. Ou seja, você realmente é um jovem doutor, né, com menos de um ano como professor da UFBA, e o fato de você ter recebido esse apoio do Serrapilheira mostra uma situação assim privilegiada no seu desenvolvimento de carreira mesmo, científica. E você atribui isso a quê? Muito trabalho mesmo. Assim, quando eu decidi que eu ia submeter esse projeto, sabendo que a competição ia ser muito difícil, com pesquisadores que estão no Sudeste com muitos recursos, com mais idade, mais experiência que eu também.
Eu teve momentos que eu falei assim, rapaz, né? Isso não vai dar. É brincadeira não, mas vou ter que competir. Eu parei tudo que a gente estava fazendo, falei com as pessoas, com os estudantes que estavam aqui, para me auxiliar. A gente fez pedir auxílio também dos membros da equipe, algumas pessoas puderam contribuir enviando ideias, a gente discutiu, foi um processo bem colaborativo mesmo. E eu fiquei aqui muitas horas, e minha filha pequena em casa e com minha mulher também, então foi um momento de muito esforço mesmo. Por que é fascinante ser cientista? Porque você sempre está envolvido com novas questões, você sempre está exposto a desafios, você está sempre fora da zona de conforto. É muito bom estar nesse ambiente de querer conhecer as coisas, que é inerente ao ser humano, é inerente à criança, é inerente a todo mundo. Além disso, que eu acho que é também tão importante quanto, são as pessoas. Uhum. Então, muitas vezes o cientista é colocado num lugar de isolado, mas não é. Então, a relação que se cria entre as pessoas, contato com os jovens, com pessoas que estão também batalhando para serem cientistas e serem pesquisadores, é muito bom, é muito motivador. Então, dá muito entusiasmo, dá muita alegria de vir trabalhar todo dia. Olha pra cima, olha pra baixo, olha pro céu, quem tá no ar?